Muito bem, fala senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Desculpa mais um atraso, né? Mais uma vez. E esse vídeo não é recomendação de investimentos. Fofoletes, bom dia a todos aí. Sem like, live só começa por deuses, exatamente. Tá cagando, brincadeira, tamo junto. Então, Fofoletes, o negócio é o seguinte. Vim do futuro para avisar que o Bitcoin vai chegar nos seus 7K. Vamos falar bastante sobre isso, tá? Então aconteceu um evento muito forte de ontem para hoje, que aconteceu depois das nossas lives, né, da semana, e a gente vai comentar sobre todos os acontecimentos principais dessa semana. Como hoje vai ser uma análise mais sobre gráficos do que sobre notícias, já vamos puxar logo as notícias aqui sobre a parte principal, certo? Depois também eu vou ler para vocês aí, talvez algumas dúvidas, se sobrar tempo, beleza? Senhoras e senhores, então, Genesis é a última peça dominó do dominó FTX a cair, ou seja, outra grande corretora, a Genesis, começou a entrar em colapso e solicitou o pedido para recuperação judicial da empresa por não conseguir pagar as suas dívidas, né? Então, no mercado de bull market, no último bull market que nós tivemos de 2020, 2021, DeFi evoluiu muito, né? E muitas empresas entraram em DeFi. Então, muitas instituições, muitas financeiras entraram. E o mercado, como não está acostumado a ser um mercado grande, igual em captação de liquidez, né, em tamanho de mercado, igual o mercado de ações, esses institucionais eles entraram dentro de uma corrente de alavancagem. Então, uma empresa ela emprestava dinheiro para outra empresa, que mantinha outra empresa, e essa outra empresa emprestava para outra empresa. Ou seja, um sistema de alavancagem muito comum de acontecer nos mercados de risco, quando o mercado está em ponto máximo de euforia. E agora está sendo cobrada a conta de um pair de dinheiro fazendo alavancagem, excesso de alavancagem com o dinheiro dos clientes. Essa empresa fica com uma dívida de, sei lá, 5, 3 bilhões de uma empresa que ela tomou o empréstimo, a outra credora que ofereceu o empréstimo, que deu o empréstimo, quebrou. Então, vai quebrando uma corretora atrás da outra, né? E esse processo é bem normal nesse período de desalavancagem, assim como aconteceu em 2018. Em 2018 a gente viu a mesma coisa. Corretoras quebrando, uma corretora quebrando outra, uma empresa que emprestou dinheiro para essa corretora quebrando também. Então não me surpreende nada. Até demorou bastante para que a Genesis chegasse a cair, né? Ou o dominó da Genesis, a peça Genesis tivesse caído, né? E por conta disso, como a Genesis ela fez empréstimo também para outras corretoras, como a Bybit, né? A Bybit até começou a ser cobrada, né? A Bybit é uma das corretoras mais conhecidas de alavancagem, principalmente por causa de youtubers gringos que indicavam a utilização dessa Bybit para ganhar taxas, enviando pessoas para perderem dinheiro no mercado de alavancagem. E a comunidade da Bybit então começou a exigir, né, que o CEO da Bybit passasse uma transparência sobre as reservas da Bybit, beleza? Então a Genesis Global ela não só apoiou a Bybit, como várias outras empresas, ok? Várias outras empresas então são apoiadas pela antiga aí, ou pela falida Genesis Global, que faliu, que solicitou falência, acho que de ontem para hoje, tá? Então a gente vê aqui então todos esses investimentos aqui, onde a Bybit praticamente participou, né? E aqui estão os credores, então, os principais credores por trás da Bybit. Então tem a Gemini, a Mirana, a Moonalpha, a Coincident, Decentraland, Vanek, Abra e assim por diante. Então Stellar Foundation, 13 milhões. Então a gente vê que vai ausentar liquidez nesses protocolos também, certo? Senhores, então o negócio é o seguinte, ó, nós temos no mercado de criptomoedas, então agora, como é que ele reagiu, né? Então praticamente o mercado cripto ainda segue em tendência de alta de curto prazo, mas não vamos nos enganar
com esses quadrados verdes aqui, né? Não vamos nos enganar com esse tipo de alta aqui. Por quê? Vou trazer importantes informações para vocês que muitas pessoas não se atentaram. Pessoal, a maior sistema de alavancagem que existe, onde tem maior especulação, onde o mercado tem mais volume financeiro especulativo, acontece nos vencimentos de contratos futuros da CME, tá? E, cara, semana que vem vai ser crucial, na minha opinião, para ou manutenção de alta ou entrar para o inferno, certo? Vou explicar por quê, tá? Então a gente vê os preços das criptos subindo, elas estão indo numa direção contrária, só que a gente não pode esquecer que mesmo a gente estando desconexos do mercado tradicional, o mercado tradicional, se ele derrete, ele impõe mudanças de tendência rápidas ou movimentos de baixa para o mercado de criptomoedas. Então, o mercado cripto está tentando antecipar uma recuperação econômica antes, assim como ele fez um mês antes, quando ele reverteu da tendência de alta para a tendência de baixa de uma forma precoce em relação ao S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E detalhe, eu puxei aqui um calendário, pessoal. Eu tenho a assinatura aqui da CME Group e eu baixei o calendário. E tem um detalhe, quando é que vai fazer o vencimento dos contratos futuros? Não é dia 30 de janeiro. Aqui está escrito settlement, que é fechar, né, encerrar os contratos, dia 30. Mas dia 30 de janeiro de 2023, na verdade, que é daqui a 10 dias, né? Na verdade, não é o período de fechamento dos contratos futuros. Ou seja, haverá uma pré-manipulação para serem liquidados os investidores de contratos futuros do Bitcoin Futures da CME, um dos mercados que mais movimenta liquidez especulativa. E qual é a data, então, Augusto? Qual é a data? A última sexta-feira do mês. Ou seja, não é essa sexta agora, não é dia 20, é dia 27. Então, do dia 23, a gente vai ter começar a ter o resultado do balanço das maiores empresas americanas. Elas vão começar a distribuir os resultados dos balanços do quarto trimestre do ano. E aí já começa um período tenso. Por quê? Porque se os balanços forem muito negativos ou a coisa apertar muito, a gente pode ver a política americana vir a público avisar que estão em recessão, que o mercado financeiro está em recessão. Historicamente, quando o governo americano faz isso, o mercado começa a derreter violentamente e produz um período longo de capitulação, ou um período rápido de capitulação. Ou seja, se confirmar a recessão, essa será vamos dizer assim, a próxima grande recessão global que vai acontecer, confirmada pelos Estados Unidos, tal como aconteceu lá em 2008, quando confirmou, o mercado já estava derretendo violentamente, mas quando é confirmado, ele derreteu muito mais, porque os investidores tradicionais, eles se assustam, né? A maior parte dos investidores, eles não ficam na frente do computador o tempo todo analisando o gráfico. A maior parte dos investidores americanos, eles simplesmente tomam decisões baseadas em recomendações, em instituições financeiras, instituições de investimento e assim por diante. E aí a gente pode ter um impacto muito, muito pesado na semana que vem, porque dia 27 de janeiro, 3 dias antes, vão ser encerradas, tá? Então, dia 27 de janeiro vão ser encerradas o último trade dos contratos futuros, que vai ser liquidado dia 30 de janeiro. Então, dia 27 vai ser encerradas as operações, dia 30 de janeiro vão ser liquidados. Então, o que acontece? Entre o dia 27 e o dia 30, a gente pode ver uma paulada no mercado. Ou seja, se o mercado está subindo, o mercado cripto, e estamos falando do futuros do Bitcoin, o mercado cripto está subindo, liquidando os apostadores de baixa no curto prazo, no dia 30 de janeiro a gente pode ter a realização e muita gente poderá ser liquidada, e isso pode empurrar o movimento do preço para baixo ou para cima, dependendo do tamanho da posição em que esses contratos vão realizar automaticamente as operações. Então, quem estava apostando em baixa poderá ser liquidado, tendo que recomprar mais caro o Bitcoin do que antes, então ela pode ser liquidada.
Mas, como a movimentação de uma semana antes é de alta, a gente pode ter o oposto. Pode ser que eles estejam alimentando mais a abertura de contratos futuros que estão apostando em alta, e essas pessoas poderão ser liquidadas através de uma realização automática dos contratos, porque esse é um contrato de fechamento semestral. Tá? Então ele começou em agosto e vai finalizar no início de agosto e vai finalizar em dia 27 de janeiro. Então, isso é outro fator, além do balanço das empresas no dia 23 e além do futuros, nós ainda temos o seguinte, e agora a gente vai partir para os gráficos. Só antes de partir para os gráficos, né? Perfil da Genesis Crypto já foi suspenso, então ela caiu, ok? E outra coisa que eu queria comentar com vocês, para quem não entendeu os assuntos do vídeo, quer aprender muito mais e quer aproveitar a última turma, porque dia 23 de janeiro vai ser o último dia para você poder entrar na turma do Crypto Blinders. Você pode então clicar aqui no link da descrição, quero meu acesso, tá? E aí eu só quero tirar uma dúvida rápida das pessoas. Muitos portugueses, tá? Eu tenho uma audiência, uma base muito grande de portugueses que querem comprar. Só que eles falam que eles não têm CPF, CNPJ. Só que, cara, você precisa trocar aqui o seu país, ó. Então, quando você for fazer a compra, troca o seu país, ele vai trocar automaticamente para você. Beleza? Sobre o sistema de pagamento parcelado, eu vou conseguir ajustar o sistema de pagamento parcelado. Eu conversei com a Hotmart. E para os portugueses que querem parcelar, eles vão começar a conseguir parcelar, então, provavelmente de hoje em diante, tá? Tem cupom de desconto ou cupão, então aí você vai colocar quero 20 e aí você vai ganhar 20% de desconto. A mesma, mesmo para Brasil e para qualquer coisa aí, para qualquer país que você viver aqui que está. Se você é zambinense, tem 30 centímetros de pau, mole, você também pode comprar por $785, né? E tacar o foda-se e comprar aqui e ele já vai te pedir teu documento, tá? Certo? Não o documento pau, o documento é o RG aí, o registro do teu país. Certo? Então não perca a oportunidade, dia 23. Show de bola. Fofoletes, então o negócio é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos para os gráficos então. Gráficos que me preocupam, beleza? Vamos lá. Vamos para a parte dos gráficos, que é a parte que nos interessa, tá? Dólar. Ele está em tendência de baixa e ele vai testar agora um suporte para manutenção de alta. Então, o que acontece? Nós estamos na primeira retração de Fibonacci, na região 0,5 de Fibonacci, que é a região mais forte de reversão, para o preço continuar subindo. Então, se o dólar iniciar segunda-feira com uma alta forte, então ele vai fechar esse gráfico hoje, né? Mas se ele iniciar uma alta forte e engolfando segunda-feira, nós podemos ter o derretimento do mercado de criptomoedas. Motivada pelo que, Augusto? Motivada porque, geralmente, mesmo em tendências mais longas, o mercado ele retrai antes de continuar fazendo a reversão majoritária. Então, por exemplo, ele pode adentrar nessa reversão de janeiro a fevereiro em alta novamente, e se o dólar entrar dentro de volta dessa região, ou seja, ele voltar acima dos 103 mil pontos, a gente pode ver as altcoins e criptomoedas derretendo por um desses motivos, beleza? Então, o dólar seria um dos motivadores para a alta do dólar, ou a procura pelo dólar poderia ser um dos motivadores para o derretimento do mercado de criptomoedas, ok? Por que eu estou falando que o dólar pode derreter dia 23? Porque vão começar a sair o balanço das empresas americanas. E exatamente nisso que eu chego no site aqui do maior mercado do mundo de ações. Quer dizer, o segundo maior, né? Porque o primeiro lugar é o mercado financeiro do Reino Unido, tá? Então, a Apple Inc., aliás, da Inglaterra, Apple Inc. ou Reino Unido, foda-se, as duas coisas é a mesma coisa. Apple Inc., então, ela começou a mostrar enfraquecimento. Ela possui, então, aí 2 trilhões de tamanho de mercado, eu acho. Ou é 2.130 bilhões, né? Seria, acho que 2 trilhões de tamanho de mercado, preço caindo
e volume, então, caindo violentamente, tá? Eu não sei se é bilhão aqui, se é 2 bilhões. Eu tenho que entender, ó. Eu acho que isso aqui é 2 trilhões, tá? Apple. A Microsoft, 1.723 trilhões. Então, a gente tem aqui também um derretimento. Se a gente clica aqui em cima, a gente vê que o gráfico está fazendo topos e fundos descendentes. E com os anúncios, tá, de demissões em massa, eu estou percebendo uma retirada contínua e transformação de ações dos acionistas dessas maiores empresas para transformar em dólar. E aí é que eu acho que vai acontecer o seguinte: se a gente aliar essas informações ao que a gente está percebendo no gráfico de longo prazo do dólar, o dólar ele chegou na região de smart money, tá? Como é que eu sei que aqui é uma região de smart money? Nós temos duas opções. Ou nós podemos colocar o dólar triângulo simétrico e ver que aqui é um smart money, ou seja, um dinheiro inteligente. Ou a gente pode traçar uma Fibonacci, a região 0,5 de Fibo, dessa última barra de alta aqui, antes dele voltar a cair o dólar, lá em março de 2020, ele antecipa para nós que ali é um suporte. Então nós temos um suporte controlado pelos maiores detentores de poder de dinheiro do mundo nessa região, que é os 100 pontos do dólar. Então se o dólar vir para baixo dos 100 pontos, o mercado cripto pode explodir, entregar aqueles 3 meses de alta, um semestre de alta. Se ele se manter acima desse suporte e voltar a subir agora, nós provavelmente vamos ver o derretimento do mercado cripto, não só por conta da quebradeira da Genesis, mas do balanço das maiores empresas dos Estados Unidos que está caindo. Então eu comecei a estudar ontem de noite, antes de dormir, e eu dei uma olhada em algumas coisas. Cara, o Dow Jones, tá, que é um dos indicadores industriais, ele está reentrando em tendência de baixa semanal, ameaçando romper o suporte semanal, tá? E se de fato ele ainda não confirmou, ok? Ele precisa perder esse fundo anterior aqui. Se de fato ele romper o fundo anterior aqui, ele pode indicar então uma nova pernada de baixa e infelizmente o mercado poderia não mais entregar os 6 meses de fato de alta no mercado cripto. Talvez os 3 meses ainda daria para fazer. Por quê? Porque ele reage com um certo atraso, tá? Então, antes do mercado cripto começar a subir, o Dow Jones, ele faz uns 2, 3 meses antes a reversão antes mesmo do mercado cripto, tá? Então ele é um antecipador também da situação macroeconômica. Qual é o grande problema aqui, pessoal? Qual é o grande problema aqui? O grande problema aqui é que ele está fazendo um topo mais baixo do que os topos anteriores e ele tocou numa das principais resistências para continuar subindo. Então, se ele perder este fundo aqui dos 32.500 pontos, a gente pode ver o governo americano admitindo recessão confirmada. Se eles confirmarem recessão, todos os outros ativos vão ser vendidos, seja mercado de ações, seja criptomoedas e assim por diante. Então que aqui, se ele começar a perder essa estrutura e começar a fazer topos e fundos descendentes respeitando essa mediana aqui, a gente vai voltar a ter então o ano, infelizmente, de bear market, que eu não gostaria de ter esse primeiro semestre de bear market, tá? Mas me preocupa muito esse engolfo de baixa. Eu vou falar para vocês bem sinceramente, quando eu vejo um engolfo de baixa semanal desses aqui engolfando praticamente 2 semanas anteriores, a probabilidade é muito grande dele romper esse fundo aqui, tá? É altíssima. A probabilidade é muito grande, tá? Infelizmente, ele fez esse topo duplo aqui e isso vai afetar com certeza os resultados para quem investe em criptomoedas, beleza? O próximo, os títulos de tesouro americano, então, o próximo títulos de tesouro americano de curto prazo.
eles estão voltando a ter tendência de alta, ou seja, eles estão segurando um período de acumulação. Então, o Tesouro Americano, que é a renda fixa deles, se a semana que vem, né? Se semana que vem ele voltar, e ele pode na segunda-feira abrir voltando para cima da média 8, isso significa que o Tesouro vai voltar a subir e os juros do Tesouro, né, o aumento do recebíveis, do recebimento, como se fosse o Tesouro Selic dos americanos, vai subir e isso vai iniciar então, ou vai confirmar a recessão, tá? Então é uma coisa que eu estou bem preocupado. Outro é esse daqui também, que se voltar para a região mediana desse canal de baixa e começar a ganhar força, ameaçando subir, fazendo um fundo mais, um fundo igual, né, um fundo duplo no tesouro de longo prazo, isso significa que ele vai abrir mais uma onda de alta e o mercado vai derreter, tá? E tudo vai ser trocado por dólar. Ações serão trocadas por dólar. No gráfico diário nós temos então uma barra de reversão no dólar, que também quer ameaçar fechar a semana desta forma, e se ele for fazer isso aqui na semana que vem, nós estamos completamente fodidos em cripto, tá? E aí é que tá aquela história. Vamos pegar então o gráfico da Microsoft, eu vou pegar então os maiores ativos aqui que eu deixei separado, vou pegar a Microsoft, a Apple, que são as maiores empresas aí que compõem o S&P 500, e ver o que elas estão fazendo. E aí a gente chega na parte que eu me preocupei bastante quando eu vi ontem. Eu fiquei bastante preocupado. Pessoal, ele está fazendo, tá, um pivô semanal de baixa sem o rompimento do suporte anterior, que virou resistência. Então, se a gente perder essa barra semanal, ou seja, semana que vem, se o mercado, o balanço do Google, da Apple vir e empurrar ele para baixo, nós vamos ter a retomada da tendência semanal de baixa e ele vai perder esse suporte de Smart Money aqui e aí ele vai querer buscar lá embaixo, fazendo com que o S&P 500 produza um topo mais baixo do que o topo anterior. Então o meu problemão aqui no gráfico diário, tá, que eu estou acompanhando aqui, é justamente que para ele reverter, ele não podia ter perdido este fundo aqui, ó. E ele perdeu e inverteu e testou e retestou e tá indo nessa direção. E aí eu pensei, fudeu, velho. Uma das maiores empresas, a Microsoft, está entrando em tendência de baixa e confirmando a reversão de alta recente. E aí eu sei que ela vai perder muito tamanho de mercado e a Microsoft perdendo muitos investidores de tamanho de mercado, muita gente vendendo ações da Microsoft num pivô de baixa. Ele vai buscar lá embaixo e isso vai fazer o S&P 500 derreter. Tá? Então, se eu olhar uma barra inside bar dessa aqui, uma barra inside bar, e quando o mercado abrir às 10h30 da manhã, porque isso aqui é o pré-mercado, tá? Quando abrir 10h30 da manhã, se ele chegar hoje é dia 20, se ele abrir o dia 20 derretendo e perdendo esse fundo anterior aqui, vocês já sabem que segunda-feira a pedrada vai ser grande, tá? Então o S&P 500 ele pode derreter e eu não gostei desse padrão aqui. O ideal seria abrir em alta. Se ele abrir em alta, beleza, eu vou ficar e permanecerei otimista com o mercado. Cripto esperando que ele continue subindo. Mas do jeito que ele fez aqui, eu olho e bato o gráfico, eu sei que ele vai reverter, tá? Isso aqui é uma reversão, tá, pessoal? É uma queda. Ele fechou o gap do final de semana, subindo. Bateu exatamente no Smart Money. E ele vai afundar no nível da água aqui, tá? Então o nível da água é a média 8 semanal. Então, cara, quando ele faz esse movimento aqui, eu vou dizer assim, 90% de certeza de que segunda-feira ele pode ir a perder esse suporte rasgando aqui, como é uma das maiores economias, uma das plataformas, uma das ações que mais detém poder de capital do mercado acionário americano.
a porrada pode ser muito grande. E aí a gente chega na nossa querida Apple. E a mesma coisa, pessoal. A gente teve essa alta do início de janeiro. O Bitcoin e o Ethereum acompanharam essa alta. Mas infelizmente, pessoal, quando eu bato um olho nisso daqui, se ele abrir semana que vem em baixa, tá? Infelizmente, se ele abrir em baixa, ele vai perder esse fundo aqui e a pedrada vai ser grande, tá? Porque nós temos o Smart Money aqui também, ó, gente. Então, toda vez que você perde o Smart Money, que é o dinheiro inteligente, que é o dinheiro dos investidores picas, a galera que é mais rica do mundo que tu conhece, se você perde isso, ele dá um derretimento e é o período de Circuit Breaker, ok? Então, a porrada, se ele rejeitar de fato, como ele está fazendo até o momento, tá? Lembrando que essa aqui é a maior empresa em tamanho de mercado do S&P 500. Se a gente perder essa merda, a porrada vai ser grande, tá? A porrada vai ser grande. E ele tá assim com cara de também no gráfico diário, tá? No gráfico diário, se você prestar atenção aqui, esse é um suporte principal. É um suporte que vem lá como resistência lá atrás, tá vendo? Então, o que está acontecendo? Topos e fundos ascendentes, riqueza extrema, bull market, né? 2020, 2021. Começou a fraquejar, fraquejou, perdeu o fundo anterior, voltou, testou. Conseguiu fazer recuperação. Na recuperação, ele fez um terceiro topo. E agora, recentemente, ele começou a fazer topos e fundos descendentes. Ele rasgou para baixo. Começou janeiro, ele começou a subir. E ele está sofrendo essa resistência aqui, esse suporte. Então, o normal é que essa onda aqui, ó, tá vendo essa onda de baixo aqui? Ela chegue a esse ponto aqui agora, se a gente confirmar, tá? Então, no dia de hoje, na abertura do mercado, procure por Apple e veja se ele vai confirmar. Por quê, pessoal? Porque olha essa figura que eu desenhei. Ela é uma reversão de um mercado de touro para o mercado de baixo. Então, o que falta aqui? Falta só cair aqui, ó. Qual é a probabilidade maior do balanço americano vir semana que vem? De venda, né? Queda. Por quê? Porque os acionistas dessas empresas provavelmente, que estão demitindo, provavelmente não vão ter lucro para distribuir. Ou vão ter pouco lucro, ou os investidores vão ficar com medo e vão vender, porque vão trocar os investimentos por dólar, tá? Então tá tudo sinalizando, soando um pouco um alarme na minha cabeça, né? Vamos pro tio Google? Vamos pro tio Google. O que é isso? Topos e fundos descendentes. O Google é o que me dá mais esperança, tá? Porque ele fez um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas ele precisaria confirmar, então, um pivô de alta, ok? Só que ele ainda pode fazer topos e fundos descendentes, entregando mais queda pela frente. Tá? Ele já derreteu bastante, vem fazendo topos e fundos descendentes. É uma condição de um mercado contracionista, sempre lembre-se disso, né? O mercado contracionista ele age dessa forma. O mercado expansionista é o contrário, ele entrega altas, né, enriquecimento ao longo do tempo. Mas o mercado expansionista, o mercado contracionista, ele tende a fazer topos e fundos descendentes. Então o tio Google aqui está um pouco mais tranquilo, beleza? O tio Google aqui parece que é o fundo que a gente enxerga no Bitcoin, parece o fundo que a gente está enxergando no Google. A Amazon é o problema também, tá? Porque a Amazon, ela precisaria se recuperar. Ela está tentando fazer um pivô de alta, então ela fez um fundo duplo com um bear trap igual o Bitcoin e ela precisa se sustentar acima da média 8 semanal para entregar no mínimo 8 semanas de alta, que seria esse período mais longo de alta que eu estou comentando com vocês, que eu quero tentar pegar esse ano, tá? Quero ver se em 2019, que assim como em 2019 a gente teve pivôs de alta e o mercado entregou. Então a Amazon está um pouco melhor. Mas o meu assustador hoje, o que eu vou ficar desligado, é a Apple, que consequentemente é a maior, então, das empresas que vão ter a sua distribuição de lucros agora do quarto trimestre de 2022. E é esse que me assusta mais. Tá? A Apple e Microsoft, que são as duas maiores em tamanho de mercado, são as que me assustam mais. Beleza, pessoal?
Então é isso que eu vou ficar de olho. E aí tu fala, porra, mas e o Bitcoin, né? O Bitcoin. Cara, o Bitcoin então da CME, ele geralmente tem um comportamento bem interessante, tá? Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto muito do tal dos gaps. Os gaps, geralmente eles são... Os gaps de tendência, geralmente eles são preenchidos no futuro e eles agem como o principal suporte do ativo ou como principal resistência. Então aqui ele foi preenchido, ó. Então, um gap que os contratos futuros de dezembro de 2020 abriram, eles foi fechado apenas em 10 de junho de 2022. 2 anos depois, ok? Só que os gaps do gráfico de 4 horas, eles também fecham, e eles fecham mais rápido geralmente. E o que me preocupou foi justamente esse gap que ele deixou aqui, tá? Que é um gap que é aquilo que eu falei ontem para vocês. O meu problema seria ver o mercado derreter semana que vem e engolfar essa barra aqui, tá? E aí produzir mais e não conseguir liquidar todo mundo que está aqui em cima. Porque o que traria uma alta agora para o mercado cripto era essa galera que está apostando em baixa ser liquidada. Essa galera que está em baixa sendo liquidada, o mercado conseguiria impulsionar o preço do Bitcoin até talvez aos 28 mil dólares. Então é esse gap, esse gap aqui de cima que eu estava de olho agora no curto prazo. Porém, a gente formou um gap semanal, CME, e vocês viram, né? Nós vamos ter o quê? O vencimento de contratos futuros agora dia 27, semana que vem. Então a gente pode ter manipulação de alta para depois o preço vir liquidar aqui. Então ele pode ainda continuar subindo mais um pouco, liquidar a galera que até os 25 mil, mas depois ele vem para fechar esse gap aqui. Então isso é uma coisa que me preocupa também, tá? Só que, cara, eu não posso ignorar o gráfico de 4 horas aqui. O gráfico de 4 horas, topos e fundos ascendentes, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Ele me parece que ele vem acumulando para continuar subindo, tá? Geralmente ele faz uma repetição do movimento anterior. Então, o meu normal seria ver uma alta ainda contínua até os 25 mil dólares, tá? Só que quando chegar ali nos 25 mil dólares, eu começaria a ficar um pouquinho estressado em relação a um pullback. E o que eu mais estou estressado, tá? E até a gente pode ver uma alta de busca de liquidez no Bitcoin final de semana, mas vamos ver como o mercado vai fechar hoje às 4 horas da tarde. Qual mercado, Augusto? O mercado americano. Porque se a Apple começar a derreter mesmo e confirmar a tendência de baixa, de novo, abrindo uma outra onda, é bem possível que a gente veja também uma fuga dos investidores dos mercados de risco em geral, tá? Podendo fazer com que o preço do Bitcoin retorne rapidamente o tanto que ele subiu. E esse é meu maior medo, tá? Quando eu vejo uma barra de sinal semanal, uma barra de alta semanal, eu preciso da confirmação dela. Nós estamos tendo uma continuação de alta durante essa semana, barra doji, que eu falei no início da semana que eu acreditava que essa semana ia ser mercado lateral. Por quê? Porque geralmente depois de um grande movimento de alta, o dia seguinte ele é um dia não direcional, é um dia de indefinição. Só que eu não posso me dar o luxo, com o capital que eu tenho, de me expor a uma indefinição em uma data tão crítica como o dia 23. E dia 23, pessoal, inclusive eu vou já deixar avisado para vocês, dia 23 de janeiro, eu vou completar 15 anos de relacionamento com a coisa querida e eu vou levar ela num resort e nós vamos ficar até o dia 24, 25. Então a gente vai voltar com o Café do Bitcão e as lives dos membros dia 25, na quarta-feira, tá? Então, dia 25 de manhã a gente vai voltar com as lives normais. E então, o que na minha situação, por exemplo, eu vou ir viajar e não vou levar um computador, levar, sei lá, hard wallet ou carteira para ficar fazendo trade lá. Então, eu tenho que tomar uma decisão. E para isso, eu vou então fazer a live agora dos membros, onde a gente vai falar as decisões que eu vou tomar em relação a esse final de semana, né? Qual tipo de pensamento que eu tenho em relação a esse final de semana e quais são os ativos que eu vou me expor ou não me expor para esse final de semana. Então agora a gente vai fechar essa live, vamos fazer a live dos assinatura de membros dos Premium, que vai ser automaticamente redirecionada para todos vocês. Se não for redirecionada, é só ir na aba comunidade, se você é assinante aqui do canal, na aba comunidade você vai ter essas informações. Enfim,
Depois de eu muito estudar ontem de noite, eu pensei que, cara, eu vou ficar de olho na Apple hoje, tá? E na Microsoft, dois gráficos aí que eu quero ver se realmente eles vão confirmar esse pivô de baixa que eles estão tentando fazer, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Agora, rumo ao membros.